Jesus está chamando, só em Jesus encontra. Estamos dando início em mais um programa Sintonia com Deus, da Igreja Evangélica Tenda da Libertação. Você nesta noite é o nosso convidado especial. Que Deus esteja abençoando a sua vida, derramando muitas bênçãos sobre você, em nome de Jesus. E nós vamos estar orando a Deus, agradecendo por esse momento tão abençoado na presença de Deus. Eu quero pedir à missionária Fabiana que esteja orando a Deus, agradecendo pelo dia de bênção que Ele nos deu, de paz, de trabalho, em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, obrigado, poder e glória. Jesus. Pai, nesta hora, Senhor, nós estamos na Tua presença, dando início, Pai, neste culto de louvor e adoração ao Teu nome. Deus, obrigado. Pai, entra nos lares, Pai, de maneira poderosa. Pai, abençoa, Pai, cada família nesta hora. É o que nós te pedimos e te clamamos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus lá no livro de Salmos 112. E você pode nos acompanhar. Se você tem a Bíblia aí na sua casa, no seu lar, você pode estar nos acompanhando. Passo a passo, daqui a pouquinho o presbítero Márcio vai estar pregando, trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Salmo 112 diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra e será abençoado de geração dos justos. Na tua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Amém? Até o versículo 3. E você pode terminar de lendo toda a palavra lá na sua casa, aí onde você está, e vendo como é maravilhoso ler a palavra de Deus, meditar. E nós temos muitas bênçãos. Então nós vamos estar agora fazendo o quê? Nós já oramos, já lemos a palavra de Deus, e agora então nós vamos louvar a Deus com o nosso irmão Mateus, que está aqui, está também a pastora Patrícia, Maiara, Fernanda, e está também aqui a Fabiana, a Márcia, o Márcio e o Enéas. Todos nós estamos aqui louvando a Deus, e você é o nosso convidado especial nesse dia, em nome de Jesus. E a Gabriela também, né? Amém, Jesus. Passou neste lugar.
te ofereço o meu lar. Aleluia. Vem cear comigo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Filho de Davi, eu sei que estás neste lugar. A multidão, eu clamo o seu nome. O teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim. Faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo, poderoso Deus. Filho de Davi, eu sei que estás neste lugar. Na multidão, eu clamo o teu nome. O teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim. Faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim. Faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo, poderoso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração, Senhor, somente a ti. Um Deus que cumpre tua palavra e me guarda, mesmo quando eu penso que é chegado o fim, eu só preciso adorar em meio às dores, pois o
Glória a Deus. Vamos estar dando uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus, aleluia. Maravilhosa graça, né? Que Deus tem para nós, as bênçãos nesta noite. Então nós vamos estar louvando agora com a nossa irmã Fabiana, né? Márcia, Patrícia, Fernanda, Gabriela. Estamos todos aqui louvando a Deus. Então agora nós damos a oportunidade para a nossa irmã Fabiana estar louvando a Deus. Amém, Jesus. Glória a Aleluia. Deus, Grupo Semear, né? É o Grupo Semear, da Tenda da Libertação. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos estar louvando nesta hora. Aleluias. Fica aí, Glória a pastor. Deus. Fica aqui comigo. Glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Vamos louvar, Glória a Deus, aleluias. Santo é o Senhor, com muito louvor na presença do Senhor. Aleluia. Louve e adore ao Senhor nesta hora, com muito louvor. Aleluias, glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Aleluias. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Aqui, ó. Glória a Deus. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito
Glória a Deus, com muito Aleluia, louvor. Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Chamar. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos estar orando a Deus agora, né? Vamos ter a palavra agora com o presbítero Márcio. E você vai estar conosco aí nos acompanhando. E quero te dizer para você, olha, você é bem-vindo aqui na manhã, 8h30, às 20 horas nós estamos aqui. No sábado também, no domingo nós estaremos lá no Guará, às 18 horas. Domingo às 18 horas ali nos carros, nós estamos fazendo as nossas lives ali. E você possa estar conosco ali na live, em nome de Jesus, né? Então vou estar orando, vou pedir à pastora Patrícia que esteja orando agora, para que Deus prepare os nossos corações para receber a palavra de Deus neste momento, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, quero saudar a todos com a paz. do Sim, Senhor Jesus, obrigado, Noite Deus. maravilhosa. Senhor Deus e grandioso Pai, nós te louvamos, Sim, rendemos Senhor. a Ti a nossa gratidão. Senhor, obrigado por este momento, a qual possamos, Jesus querido, chegar a Ti com ações de graça e louvores, Senhor Jesus. E nesta hora, meu Pai amado, nosso coração está sedento por mais, Sim, Senhor, de Ti. Queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Abençoa o Teu servo, Senhor presbítero Márcio, Senhor, a qual o Senhor Jesus querido chamou, Senhor, e concedeu essa oportunidade de ser, Jesus querido, pessoa da Sua mensagem nessa noite. Abençoa todos os nossos irmãos ouvintes da Tua palavra, que eles também possam sentir o Teu tocar, o agir do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Presbítero Márcio com a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. É muito bom nós podermos estar mais uma vez aqui diante da... É muito bom nós podermos, nesta oportunidade, estarmos aqui mais uma vez reunidos para poder refletir a respeito da palavra de Deus, porque ela traz refrigério para os nossos corações. Aleluia. Aleluias. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste nesse momento. Nós vamos ler um texto aqui da palavra de Deus, lá no livro de Romanos, no capítulo número 5, a partir do versículo número 7. Romanos, capítulo 5, versículo número 7 e versículo número 8. A palavra do Senhor nos diz assim: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. Aleluias. Romanos 5, versículos 7 e 8. Nesse momento vou dar a oportunidade para Fernanda Maiara e para Gabriela Maísa. Elas vão, juntamente com os demais aqui, cantar uma música para louvor do nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Maravilhosa graça que pedindo me encontrou, estando cego tu de ver, Cristo me resgatou. Pam, pam, pam. Quando tua graça me tocou, o medo me livrou. Quão preciosa é pra mim a graça do Senhor. Liberta eu fui de uma prisão. Meu Salvador Aleluia. me resgatou. Misericórdia e perdão
Glória ao nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, o texto que nós lemos fala de um pecador e fala de um salvador. A mesma ideia é apresentada também na música que a Fernanda e a Gabriela acabaram de cantar. De um lado, nós temos uma história muito triste e de outro, uma história que fala do amor de Deus. De um lado, o homem pecador, atormentado pelo peso da sua culpa, carrega esse peso nos seus ombros, condenado à morte. E de outro lado, nós vemos o amor de Deus, que entrega o seu filho amado, para morrer no lugar desse pecador. Veja que o texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo diz, olha, pode ser que alguém se dispõe a morrer por um justo, e isso vai ser muito difícil. Mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. E esse lado da história triste é o lado do homem pecador. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 7, versículo 24, ele resume muito bem o retrato de cada um de nós, quando ele fala de si mesmo, dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Cada um de nós estamos condenados à morte. Estamos condenados a carregar o peso da culpa. Isaías, também quando fala a respeito das nossas justiças, lá no capítulo 64, no versículo 6, o profeta diz, mas todos nós somos como um imundo, todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Eis o retrato de cada um de nós, pecadores, injustos, não sabemos para onde ir, não sabemos o que fazer, há uma inquietação constante dentro dos nossos corações, que muitas vezes dominam os nossos sentimentos, que muitas vezes penetra na nossa consciência, e há um incômodo constante na pessoa humana, que não consegue a satisfação, não consegue com riquezas, não consegue com a plenitude dos seus sentimentos, não consegue com belas viagens, há sempre um desejo por mais, que nada consegue suprir. Pois eu quero lhe dizer para você nesta noite, porque isso está de acordo com o Evangelho, de acordo com a palavra de Deus, essa inquietude vem da separação do homem com Deus. Lá no livro de Jó no capítulo 9, no versículo 2, lá está escrito, na verdade sei que é assim, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Há muitas pessoas que tentam ser justas para com Deus por intermédio das suas próprias obras. Mas não há para onde correr. Logo vamos constatar a nossa injustiça. Logo, quando olhamos para nós mesmos, vamos perceber que se profissionalmente temos muito êxito, se intelectualmente temos muito destaque, muitas vezes dentro do nosso próprio lar, dentro da nossa própria casa, nós falhamos como pessoa, falhamos como pai, falhamos como cônjuge, falhamos muitas vezes em relação à nossa vizinhança. Quem é aquele que pode ser perfeito na sua plenitude? Todos nós somos pecadores, e como pode o homem ser justo?
Meu amado irmão, lá no livro de Romanos, capítulo 3, versículo número 10, o apóstolo Paulo, fazendo uma citação da própria palavra, ele diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Lembre-se que quando uma mulher adúltera foi pega em flagrante adultério, ao ser levada por Jesus, dizendo os acusadores daquela mulher, a lei de Moisés determina que essa mulher seja apedrejada. E eles queriam uma resposta da parte de Jesus a respeito daquela situação. Depois de muito insistirem para Jesus, ele virou-se para aqueles homens, para aqueles acusadores, desde o maior ao menor. Jesus disse a eles: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a lançar a pedra. Meus amados irmãos, muitas vezes estamos muito aptos a lançar a pedra nas outras pessoas, apontando o pecado delas, achando que elas merecem a condenação, achando que elas merecem pagar pelos seus pecados, pelos seus erros, achando que a culpa que há nelas deve ser castigada. Mas e quanto a nós mesmos? Não merecemos nós também a culpa? Ou não carregamos nós a nossa própria culpa? Temos dito aqui, por diversas vezes, em outros encontros, que um dos problemas uma das consequências da culpa é justamente a ansiedade. E nunca vivemos em um mundo tão repleto de pessoas ansiosas. Não que toda ansiedade seja consequência da culpa, mas a culpa gera ansiedade. E como se livrar da culpa? O que fazer com a culpa? Olha, a história contada na Bíblia é uma só. O homem é pecador. O homem é pecador. O salmista, ele diz: em iniquidade fui formado. Lá no livro de Salmos, capítulo 51. Em iniquidade fui formado. Quando nós olhamos a história dos grandes homens dentro da palavra de Deus, desde Jacó, você vê que ele era um homem bom, mas que tinha as suas fraquezas e os seus erros. Nós olhamos para a história de Moisés. Foi um homem grande diante de Deus, mas também teve os seus pecados. Olhamos para a história de Sansão. Foi um grande lutador diante de Deus, mas teve os seus pecados. Olhamos para a história de Davi. O próprio texto bíblico declara expressamente um homem segundo o coração de Deus. Mas não resistiu ao pecado do adultério. E assim, quando vamos lendo a história dos grandes homens da Bíblia, vamos constatando que cada um deles, um por um, trilharam o caminho do pecado. Porque todos pecaram, diz o texto bíblico. Todos os homens pecaram. E separados estão da glória de Deus. O próprio apóstolo Paulo aqui, que mencionamos, que diz que miserável homem que sou, quem poderá me livrar do pecado? Mas talvez a descrição mais clara esteja no livro de Gênesis, no capítulo 4, no versículo número 13, quando Caim, após cometer o homicídio de assassinar o seu irmão, ele diz: é tamanho o meu castigo que não posso suportá-lo. Vou vagar pela terra. E talvez esta seja a ideia que mais retrate a consequência do pecado na vida do homem, o peso da culpa. Quando John Bunyan escreveu no livro O Peregrino, ele tentando retratar um homem pecador, ele descreve o peregrino como um viajante que carrega sobre os seus ombros o tempo todo uma mochila nas costas, representando o seu pecado, do qual ele não consegue se livrar daquele peso.
Ele não consegue tirar aquele peso de suas costas. A consciência de cada um de nós é o nosso próprio juiz. O nosso cruel juiz que o tempo todo nos acusa. John Tournier, no livro Culpa e Graça, ele traz um ditado popular. Ele menciona, ele diz: para uma consciência culpada, não se precisa de um acusador. Quando lemos a história de José e dos seus irmãos, a gente vê claramente essa ideia da consciência culpada. Porque, passados mais de 20 anos, quando os irmãos de José se veem na presença de José e tudo começa a dar errado. José estava como governador do Egito. Eles estavam diante de José, mas não sabiam que era José. Para eles era apenas o governador do Egito. E ali eles sendo acusados de espiões, ali eles sendo colocados em prisões, ali fazendo-se uma pressão gigantesca em cima daqueles homens. Eles fazem a seguinte declaração: tudo isto nos sobrevém porque vimos o olhar de desespero do nosso irmão e não fizemos nada para ajudá-lo. Vendemos ele como escravo. Ou seja, aquele retrato de José sendo vendido, aquele retrato de um José assustado, não saía da mente e da consciência daqueles irmãos. Eles passaram 39 anos carregando o peso da culpa, até que o dia em que Jacó morreu, eles pediram perdão para José, e aí se libertaram desse peso. Mas, meus amados irmãos, a culpa não é o único peso que advém do pecado. Mas lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte. A morte. A morte é a consequência do pecado. E nós carregamos esse medo da morte diante de nós, dessa punição que não sabemos quando acontecerá, mas sabemos que ela acontecerá. Não há para onde nós fugirmos, para onde nós iremos, como vamos nos libertar do pecado, como vamos nos libertar da culpa, como vamos nos libertar da morte. Este é o lado triste da história, mas o lado belo do texto que nós lemos e da música que foi cantada é a maravilhosa graça de Deus. Aleluias! Porque é a graça de Deus que pode nos dar o perdão. É a graça de Deus que pode quebrar o grilhão da culpa. É a graça de Deus que pode nos resgatar da morte. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, o mesmo apóstolo Paulo, que se considera um miserável, ele diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amado irmão, a vitória vem por Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus se entregou por nós. Sabe por quê? Porque o próprio texto nos diz que pode ser que alguém se disponha a morrer por alguém que seja justo. Talvez um pai tenha coragem de entregar a sua vida pelo seu filho. Talvez alguém, num ato de heroísmo, possa entregar a sua vida por alguém para salvá-la. Mas dificilmente alguém entregaria a sua vida por um pecador. Mas eu quero lhe dizer para você que nos assiste nesse momento, foi justamente o que Deus fez. Ele enviou Jesus para morrer não apenas pelos justos, porque se justos fossem, não seria necessário Jesus morrer, mas Jesus vem e morre pelos pecadores. Aleluias, glória a Deus. E lá em Romanos capítulo 5, versículo número 20, a palavra do Senhor nos diz: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém, Jesus. Somente o pecador que consegue enxergar em si
esse estado de injustiça. Somente um pecador como o apóstolo Paulo, que se considera miserável pecador, ou como diz o profeta Isaías, a minha justiça, as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Somente pessoas que conseguem olhar para si e ver o quanto são pecadoras são capazes de ver a grande graça de Deus, o grande amor de Deus. Somente aqueles que veem o seu próprio pecado podem também ver a maravilhosa graça de Deus. Meus amados irmãos, se de um lado nós dissemos que a história contada na Bíblia é a história de homens pecadores, também quero lhe dizer que a história contada na Bíblia é a história de um Deus que amou esses homens pecadores e entregou Jesus para morrer por esses homens, para pagar o preço da culpa, para pagar o preço para que não houvesse a morte deles, entregando Jesus. Essa é a história que nós vemos nos evangelhos, a história de um Jesus que estava diante de pessoas enfermas, diante de pessoas endemoniadas. É a história do Jesus que fazia o grande convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados de carregar o peso da culpa, oprimidos por o peso do pecado, vinde após mim e eu vos aliviarei. Há um trecho no livro do Peregrino que diz assim: oprimido andei, sempre sob o peso de meus pecados, sem encontrar lenitivo ao meu sofrimento, até que cheguei a este lugar. Onde estou? Onde estou eu? Aqui é por certo o princípio da minha boa-aventurança, visto que aqui se quebraram os laços que me prendiam os ombros, o fardo que me oprimia. Eu te saúdo, ó cruz bendita, bendito sejas, santo sepulcro, bendito seja para sempre aquele que em ti foi sepultado pelos meus pecados. É assim que o peregrino demonstra o seu encontro com a libertação do pecado. Ele passa um período carregando o peso da mochila, da carga nas suas costas, até quando ele chega diante da cruz de Cristo, aquela mochila pesada cai dos seus ombros e rola até o pé da cruz. E ali ele recebe a libertação dos pecados. Aleluia. E este é o lado belo da história, do pecador que recebe a salvação pela graça de Deus. E é justamente isso que é graça. Um injusto, um pecador, alguém que não é merecedor, receber da parte de Deus esta vida abundante, essa vida constante entregada por Jesus. Salmo 63, versículo número 3, o salmista diz: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. O salmista que experimentou da graça de Deus, o salmista que olhando para si, vendo os seus próprios pecados, experimentando essa graça maravilhosa, conseguindo se livrar desse peso do pecado, ele consegue ver que a graça de Deus é melhor que a vida. E é o mesmo salmista que no Salmo 85, versículo número 10, ele diz: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz, e se beijaram. E depois no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17, diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude a graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, quando nós ainda éramos pecadores, quando não éramos bons, porque bom só há um e é Deus, que enviou Jesus,
para nos dar vida eterna e vida abundante. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. É o que diz Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 6. A salvação é um presente de Deus. E esse presente é justamente nos dado por graça. E graça é justamente isso, não sermos merecedores. O que nós deveríamos receber é justamente aquilo contrário à libertação, contrário à vida. Mas Deus, por intermédio de Jesus, quebra essa maldição na vida do homem, por intermédio de Jesus Cristo, e nos dá aquilo que não éramos merecedores. Ele nos dá paz, Ele nos dá vida, Ele nos dá alegria, Ele nos dá salvação. É isso que Deus nos dá. E, meus amados irmãos, o que Deus exige de nós é tão somente que, diante dessa consciência de que somos pecadores e de que sobre nós pesa todos esses males, a consciência que devemos ter é justamente que devemos fazer o mesmo para o nosso próximo. Veja, se eu e você tivermos a consciência do amor de Deus, tivermos consciência da graça de Deus, se tudo isso que eu falei aqui for não apenas uma verdade teórica para mim, mas se isso fizer parte da minha consciência, da minha forma de pensar, da minha forma de agir, então lá na 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, quando nós lemos: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ora, se é verdade que eu estava condenado à morte, e Deus estendeu a sua mão para mim, e Deus não deixou que eu morresse, se eu estava condenado a carregar um peso nas minhas costas insuportável, o peso da culpa, que traz a tristeza, que traz a depressão, que traz a ansiedade, que traz todos os males que nós bem sabemos. Se Deus me livra disso tudo, por que eu ainda vou continuar tirando pedra no meu irmão? Porque ele é mais pecador que eu? Ensinamento do Evangelho, quando nos diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, é verdadeiro. Porque se Ele de fato fez o que nós dissemos aqui, enviou Jesus para morrer no meu lugar, o mínimo que eu posso mostrar para Ele é essa gratidão. E a segunda parte desse mandamento que diz: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós começamos a analisar o amor que devemos ter por nosso próximo, sem aprofundar nesse tema, muitas vezes as pessoas dizem: isso é muito difícil. Quem diz isso não diz com a consciência de que foi alvo da graça de Deus. Se nós fomos alvos da graça de Deus, como a Bíblia diz, de que éramos pecadores e de que caminhávamos o caminho da culpa e da morte, e sendo retirados desse caminho e colocados no caminho da vida e da salvação e da paz, como não poderíamos nós mesmos, sendo dispenseiros dessa multiforme graça de Deus? É multiforme porque ela tem várias formas, ela nos alcança de várias maneiras diferentes, ela atua na nossa vida das formas mais variadas. Sabe por quê? Porque Deus oferece para nós uma oportunidade sem precedentes, oportunidade de uma nova vida. A
oportunidade de um novo nascimento. Quantas pessoas hoje não querem recomeçar as suas vidas? Quantas pessoas hoje não desejam deixar os seus erros de lado, resetar tudo, apagar tudo e começar uma vida nova, sem aqueles mesmos erros? Porque veja só, se for começar uma nova vida para replicar aqueles erros, não há nada de novo. Mas o que Deus nos dá em Jesus é justamente essa oportunidade. Ele fez isso com Paulo. Um perseguidor do Evangelho se torna o grande missionário, um grande missionário. Mas eu quero encerrar essa reflexão que eu deixo para você nesse momento com a história da música que as meninas cantaram aqui, Maravilhosa Graça. Não é muito conhecida de alguns a história dessa música, e a própria letra que talvez não seja tão precisa quanto a do seu original, mas quem compôs a letra da música foi um homem, um pastor chamado John Newton. Ele, em 1979, em 1750, John Newton ele era o comandante de um navio negreiro inglês, ou seja, ele trazia escravos da África. E esses escravos, eles eram acorrentados abaixo das plataformas do navio para impedir que eles se suicidassem. Eles eram colocados, os escravos, lado a lado, para ter mais espaço e em fileira após fileira, uma após a outra, até que a embarcação estivesse carregada. Eles chegavam a carregar até 600 escravos na embarcação. E a taxa de mortalidade nas viagens era muito elevada, em torno de 20% e às vezes até mais. Quando algum daqueles escravos era cometido de alguma doença, por exemplo, disenteria, o que eles faziam para que não houvesse uma contaminação para os demais, eles lançavam a pessoa contaminada no mar. E os negros, eles eram negociados como objeto, em troca de açúcar, de melaço, e aí eles manufaturavam, faziam uma bebida, o rum, e depois eles carregavam o navio na Inglaterra para o pé final, e depois eles reiniciavam novamente a viagem. John Newton, diz os historiadores, que ele carregou muitas cargas de escravos africanos, trazidos da América no século XVIII. Uma vez no mar, em uma de suas viagens, o navio enfrentou uma enorme tempestade e o navio afundou. Então Newton ofereceu a sua vida a Cristo, achando que iria morrer. Mas após ter sobrevivido, ele se converteu e começou a estudar para ser um pastor. Nos últimos 43 anos de sua vida, ele pregou o Evangelho em Orkney e em Londres. E Newton disse, minha memória, já tinha 82 anos de idade, ele disse, minha memória já quase se foi, mas eu recordo duas coisas, que eu sou um grande pecador e que Cristo é meu grande Salvador. E no túmulo dele, ele pediu para que se escrevesse a seguinte epígrafe: John Newton, uma vez um infiel e um libertino, um mercador de escravos na África, foi, pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoado e inspirado a pregar a mesma fé que ele tinha se esforçado muito para destruir. E o mais famoso testemunho de John Newton continua ainda famoso. Das centenas de hinos que ele escreveu, o que mais se destaca é justamente Maravilhosa Graça, muito conhecido como Amazing Grace. E a melodia, segundo alguns, quando se lê, vê desconhecido. Ninguém sabe quem compôs a melodia do hino. Mas, segundo alguns, John Newton teria ouvido aquela melodia composta por algum escravo
nos porões do navio. Depois ele juntou a melodia com a letra da música que ele compôs, falando da maravilhosa graça de Deus e de como ele foi liberto. Somente um grande pecador pode ver a luz da maravilhosa graça de Deus. Enquanto nos julgarmos pessoas boas, pessoas justas, pessoas honestas, pessoas capazes, vamos continuar vivendo uma vida sem graça, sem sal, sem cor, carregando o peso da culpa, carregando o peso do pecado, com o destino certo da morte, sem saber exatamente o que está acontecendo. Mas no dia que nos libertarmos de todas essas coisas e formos para os pés da cruz e olharmos para esse Deus maravilhoso que mostrou o seu amor por nós, enviando Jesus Cristo, certamente vamos deixar de viver essa vida sem graça e passaremos a viver uma vida completamente diferente. Ainda que tenhamos os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, mas certamente a visão que vamos ter sempre vai ser a visão de Jesus, o Senhor e Salvador das nossas vidas. Quero convidar você agora, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste, você que nos ouve, vamos fazer uma oração ao Senhor. Quero orar com você nesta noite, nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Sim, Deus. Senhor, nós te bendizemos e te exaltamos, porque Tu enviaste Jesus para nos dar tão grande salvação. Somos gratos a Ti, porque em Jesus nós temos esperança, uma esperança de que o amanhã será diferente, uma esperança de que dias melhores virão, uma esperança de que existe um Deus que nos ama e que entregou Jesus por nós, uma esperança de vida eterna, uma esperança de que as coisas vão mudar. Senhor, muito obrigado, meu Pai, porque se olhamos para os nossos pecados, se muitas vezes nós olhamos para nós e vemos que não conseguimos acertar, vemos que muitas vezes não conseguimos atingir o padrão que desejaríamos, muito obrigado, Senhor, porque embora não atinjamos esse padrão, Tu nos amaste de qualquer sorte, Tu nos amaste de qualquer maneira, e isso para nós faz toda a diferença. É o Teu amor que nos faz caminhar, é o Teu amor que nos faz pensar em dias melhores, é o Teu amor que nos faz pensar que de alguma forma nos virá o socorro, é o Teu amor que nos traz essa esperança de que de alguma maneira nós vamos poder ter paz, vamos poder saber que os dias vão ser melhores. Aleluia. Senhor, queremos da Tua graça, queremos nos afogar na Tua graça. Senhor, precisamos da Tua graça, Senhor, nestes dias tão difíceis em que vivemos e que muitas vezes ficamos cercados por tantos sentimentos contrários, por tanta culpa, por tanta ansiedade, por tanto medo. Somente o amor de Deus por nós pode pavimentar os nossos caminhos e nos fazer andar em terreno aplanado. Muito obrigado, Jesus, porque Tu enviaste Jesus e Tu nos deste essa esperança maravilhosa de vida eterna. Muito obrigado. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus, Jesus. Aleluia, Mesmo sendo assim,
seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, Deus me amou tanto, que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama, o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Glória a Deus, aleluia. Irmã Fabiana vai estar aqui lendo aqueles que já entraram, alguns na live, para nós orarmos por você. Vem Né? também. Vamos Vem, também, pastor. amém. O pastor vai mandar aqui um recadinho especial para a irmã, querida irmã Amélia. Claro, a irmã Amélia e a irmã a filha Lígia, dela, né? Lígia, né? Júnior, que Glória está em a Deus. Portugal. Aleluia. Né? Que Deus esteja abençoando a vida, não só a irmã Amélia, mas todas as irmãs que estejam aí da Amém. igreja. Irmã Porque Selma. às vezes nós esquecemos o nome de algumas. Irmã Né? Terezinha, é muito de bom, é. Patinha, É muitos, né? Valdênia. Mas eu quero te dizer que vocês todos estão aqui no nosso coração, nos nossos pensamentos, né? E Irmã juntos louvando. Célia, A irmã né? Helena, que está em casa também, Tia está ali em Helena. quarentena, né? Glória a Deus. E muitos outros, né? Franciele, Françoise, Isso, né? nós Todos vamos deixar um eles. recadinho aqui hoje para nossa irmã Maria Milvia, o filho Guilherme, o neto Lucas, Dona Valce, seu Leni. Especialmente também hoje nós vamos estar fazendo essa oração pelas irmãs do seu Leni, que é a Vera Lúcia e Sandra, do Rio de Janeiro. A nossa irmã Valéria, nós congregamos junto lá no Cruzeiro. Foi muita alegria te ver hoje Glória aqui a na Deus. live, viu, irmã Valéria? Perina, Foi uma né? grande bênção. Irmã Perina Perina também. Que Deus possa te abençoar, irmã. Que você possa estar firme com Jesus. Diga aí mais, Paty. Nós temos também o irmão Ivan, né? que É, tá conta aí a conosco. bênção do irmão Ivan, que nós estávamos oramos pela Débora, né? Isso, né? E ela recebeu alta do hospital. Bem, Nós né? louvamos o nome do Senhor. Cristina Matos, Catarina, Paulo Macedo, A Idete Cileia, também, né? que está ali assistindo também. Cileia é uma bênção de Deus. De Boston, né? Glória a Deus. A irmã Ai, né? Elisete deixou o recadinho aqui, que gostou, né? Hoje nós mudamos um pouco a logística do nosso culto para variar. Servo de Deus anda em novidade de vida, né? Isso. A irmã Maria Fala aí. Gomes, lá de Canto, também está aqui. Coloca depois o número da igreja, a conta. É, nós tudo já isso. colocamos. Coloca aí, Paty. Mas não tá aqui. ó. Se você quer fazer a sua oferta, se você quer abençoar a obra do Senhor, está ali a nossa conta. Isso. Aqui, ó, chega pra cá, pastor Enoque. Vamos Isso. passa pra cá, ó. É porque senão fica. Pra ali. ficar melhor pra visualizar. É Glória a Bradesco, Deus. agência Aí ficou em 2424, dígito 4, né? É a Isso. conta corrente 29378. Então, tá aí. Amém. Abençoa a obra do Senhor, que nós estamos aqui levando alimento. Hoje foi verdura para qual cidade, pastor Enoque? Hoje foi pro Recanto da Ema. né? Hoje foi pro Recanto da Ema, né? Da irmã Tem aí, Maria. tem? Hoje nós não vamos ter para mostrar, mas É. na próxima, amanhã nós vamos mostrar. Amém? Glória a Deus. A Silvia Cunha entrou. Minha mãe, beijo. Nilda, Raimundo. Quem mais aí, Paty? Nós temos aqui também Wilson Pereira, né? Jane de Janine, a Marisol Macedo também. que está Aleluias. conosco. Temos nos grupos, né? As pessoas também que estão compartilhando. Muitos compartilhamentos, agradecemos a todos. né, Glória a por Deus, que compartilhar. Deus possa estar abençoando. Juscelino Pereira, É. Doril da Nós Castro. estamos aqui botando os nomes no caderninho de oração e nós vamos estar apresentando as vidas ao Senhor. Deixa o seu pedido de Os oração. jovens da Casa de Recuperação. Os jovens, Pastor né? Roberto, Pastor Roberto, uma grande Vilmar, a bênção, esposa Vilmar. dele ali. Nós ficamos alegres. Nós temos
muitos fiéis aí da live, né, Paty? Isso mesmo. Glória a Deus. Então, nessa hora, o pastor Enoque vai estar fazendo essa Glória a Deus. oração pelos irmãos da live, orando pelos trabalhadores aí que estão dedicando a sua vida nessa pandemia, fazendo uma oração pela nossa nação, que Deus possa estar abençoando. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos orar pela nação, depois vocês vão orar pelos outros também, né? Amém. Glória a Deus. Quanto mais oração, melhor. Então Amém, vamos estar orando. Jesus. Senhor Jesus, neste momento, ó Deus, Amém, Jesus. nós queremos pedir a bênção Vem do cá, Senhor, Paty. que o Senhor venha tirar, ó Deus, tudo aquilo que Glória tem a Deus. atrapalhado, ó Deus, as nossas vidas. Senhor, nós queremos, ó Deus, estar na Tua presença. Deus. Nós estamos aqui Derrama ouvindo a Tua para o palavra, poder. meu Deus, e que nós venhamos cada dia saber, ó Deus, que muitas das vezes a consciência é um peso que muitos carregam. Então nós temos que colocar nas mãos do Senhor os nossos fardos pesados e deixar e pegar um fardo leve do Senhor nas nossas vidas. Que nesta noite Deus esteja abençoando os nossos governantes, abençoando também, ó Deus, a vida do governador de Brasília, que estava ali no hospital, está no hospital internado ali. Que o Senhor esteja dando saúde, paz, e que ele continue, ó Deus, no seu governo, fazendo aquilo que o Senhor tem determinado. Meu Deus, nós louvamos ao Senhor por todos aqueles que estão trabalhando nesta obra. Meu Deus, a obra do Senhor, aqueles que estão cuidando, ó Deus, dos enfermos, aqueles que estão ali, Senhor, nos estados, preocupados com a infectação do povo, ó Deus, que o Senhor venha dar sabedoria para que nós conseguimos, ó Deus, sair dessa vitoriosos na Tua presença. Sabemos que temos muitas percas, ó Deus, mas nós sabemos que a bênção do Senhor tem estado ainda no nosso país, na nossa nação, porque tem outros, ó Deus, que estão aí sendo destruídos, muitas mortes, ó Deus, mas que o Senhor esteja dando livramento e dando um renovo em cada líder, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre eles e que esse espírito de enfermidade saia da nossa nação. Em nome de Jesus, nós decretamos a bênção e a vitória. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu continuo, Deus, apresentando cada irmão que entrou na live nesta hora. Pai, cada pedido específico. Pai, nós queremos te agradecer pela bênção, Pai, na vida da Débora, o pedido do irmão Ivan. Nós queremos te render graças, Pai, e nós queremos te clamar, Pai, por essas vidas, Pai, que necessitam do Senhor, porque nós precisamos de Ti, Pai, cada pedido. Pai, visita as irmãs do irmão Leni nesta hora. Pai, visita, Pai, cada um de maneira especial. O Senhor conhece Aleluia. a necessidade de cada um. Pai, Sim, Deus. em nome de Jesus, meu Pai, toma as vidas nas Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, abençoa, Pai, cada irmão. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o levante do inimigo, toda a enfermidade dentro dos lares, toda a depressão, todo o espírito maligno, que a Tua bênção e a Tua glória possa entrar, Pai, em cada coração nesta hora. Pai, em nome de Jesus, visita a irmã Maria ali no Recanto das Emas, Pai, que ela deixou aqui o pedido. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, te rendemos graça, porque eu sei que o Senhor é com ela, Deus. O Senhor é com cada um aqui nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. A bênção. Mateus quer dar um recadinho? Termina que eu falo. Tá. Pode vir, Mateus, dar um recadinho, que o pastor vai dar a bênção por hoje. É só pra avisar que aqui do meu lado direito, que é bem aqui, a gente tem um QR Code. E esse QR Code você pega o seu celular, um outro que não seja o que você está assistindo a live, evidentemente, e aponta para esse QR Code. Quando você apontar para ele, você vai direto para a página do Instagram do Pastor Enoque. E lá você pode ver algumas fotos da igreja, algumas fotos do trabalho, algumas outras pregações e tudo mais. Então, depois façam isso, visitem lá a página dele e sigam ele, tá bom, pessoal? Amém. Oi? E estamos no YouTube também,
Né? Também temos o canal no YouTube, é Sintonia com Deus, o nome do canal. Visitem lá também, tá bom? Pastor Se Enoque. inscrevam. Se inscrevam. Glória a Deus. Deixem um like. Amém, Jesus. Amém. Então nós já estamos encerrando, né? Mas a Maiara quer orar antes de encerrar, né, Maiara? Não é isso? Vem orar aqui, que Nossa oradora. muita oração, ela gosta de orar. Muita oração, muito poder, né? Amém. Pai amado, Pai querido, Pai, muito obrigado, Pai, pela live que você deu hoje pra gente, Pai, que você abençoe, Pai, que a nossa live foi do nosso Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Jesus. Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a igreja do Senhor Jesus na face da terra, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Há um coraçãozinho de bênção, Deus de abençoe. paz Coraçãozinho para no você, em nome de Jesus. Likezinho. Glória a Deus. Até amanhã. Até Até amanhã. amanhã. Às 8h30. Amanhã e de noite. E Para uma grande salvação. A tenda te convida, a tenda da libertação. Jesus está chamando, só em Jesus